Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos falar do método Void, tá? Na última aula eu passei a assinatura de métodos, tá? Que a assinatura de métodos deixa claro que você tem que ter um retorno, você tem que trabalhar com parâmetros, você tem que trabalhar com o nome do método, né? Ele também tem um tipo de dados de retorno, tá? O método Void, ele muda toda essa programação. Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Vamos lá. Método Void, o que é? É um tipo especial, tá? É um tipo de retorno totalmente especial, usado para indicar que o método não retorna nenhum valor. Ele não retorna nenhum valor. Quando você coloca void, ó, o public void main, static void main, tá? Static, pessoal, seria, né, static. Static significa o quê? Quando ele cria na memória RAM, o static, ele cria uma variável fixa. O que ele vai fazer? Ele vai criar, ele vai reservar um espaço de memória fixa, ele não fica movendo a memória lá dentro da memória RAM, né? Ele não fica movendo espaço lá. Que quando você está com variáveis, quando você cria variável, a variável faz o quê? Ele pode mudar esse espaço. Ele está no espaço de memória, ele pode tirar essa variável A que está nesse espaço de memória e colocar em outro lugar. Static não, ele fixa aquele lugar e fica, tá? Ele vai fixar aquele espaço de memória e fica. E void significa o quê? Não retorna nada. Não retorna nada, tá? Então, normalmente, pessoal, void não é legal para retornar mensagens, né? Para trabalhar com alteração de dados, inclusão de dados. Muito, em banco de dados é muito utilizado o void, né? Mas dá para fazer programação com void também. A gente estava trabalhando com retorno, né? De um tipo de dados double, string, estava com int, né? Eu posso fazer com void, a programação muda totalmente. Vocês vão ver como é que vai ficar a programação, tá? O void significa não retorna nada, ok? O static, então, é uma variável fixa. Ele cria um espaço no memória fixo e vai ficar sempre aquele espaço, tá? Enquanto você estiver rodando o seu programa, tá bom? E o void é o retorno de nada, não retorna nada. Vamos lá, vamos entender aqui, ó. E nem um exemplo. Public class, aqui é o nome da classe, ó. Public static void, saudação. Eu criei como static e void, saudação. Ó, tá vendo? Não tem parâmetro, não tem nada. Poderia, dá para colocar parâmetro também, tá, pessoal? Mas para cálculo não é legal, ó. Coloquei para uma mensagem, uma saudação. Tá vendo, ó? Olá. Então, o que ele vai retornar aqui? Uma mensagem, não retorna nada, não vai retornar um cálculo. Não vai retornar um int, um double, não, é só uma mensagem, tá? Então, eu falo o que para ele, né? Que ele já tem que imprimir a mensagem para mim na tela. Não vai ter retorno. Aqui, ó. Aqui, pessoal, é a classe Java, tá? E aqui é a classe principal. Como é que eu faço? Eu só chamo, né, a classe, eu chamo o método saudação. Só isso. Abrir e fecha parênteses, tá? Nesse caso aqui, ó, olha só como é que ficou. O void, aqui eu coloquei a flechinha para dizer para vocês, né? O void significa que o método saudação executa uma ação, mas não devolve resultado. Ele vai executar essa linha aqui, ó, de saída de dados, tá? Mas ele não vai devolver nenhum resultado, não vai devolver nenhum valor, porque não tem aqui double, int, tá? Dá para você trabalhar com double, int, dá para você trabalhar cálculo usando void, tá? Não é a indicação, mas dá. O programa muda totalmente, tá bom? Aqui, ó, comparação, fazer a comparação. O método com void, né, que eu já mostrei para vocês, ó, void, mostrar nome, ó. Esse é o nome do meu método. Aqui no caso eu não coloquei o static, então se eu não coloco static, ele não vai fixar na célula, ele apenas que ele vai fazer criar um espaço de memória, mas ele pode ficar mudando, né? Tá? O interessante é o static, ele fixa a célula, tá? Para casos de fixar a célula, para casos de texto, retorno de texto, é interessante fixar a célula, né? Tá? Mas aqui, vamos aqui, ó. Ó o nome do método. Mostrar nome. Esse é o nome do método. Aí eu coloquei a mensagem aqui, ó. System out print ln, Maria, tá? Aí o principal eu só chamo esse daqui, ó. Só esse método. E ele vai me executar isso aqui, ó. Uma mensagem só.
Agora, quando a gente estava trabalhando com retorno, colocava o int, o nome do método, ó, pode ver, public, aqui não é void, int, ó o nome aqui, ó, somar. E aqui eu coloquei um parâmetro. E aí eu tenho um retorno. Se eu tenho um int, double, string aqui, eu tenho que ter um return. Pode ver que aqui não tem return, não, void não precisa de return. Aí return é A mais B. E ele me retorna, né, um valor de inteiro. Ok? Aqui eu até coloquei um exemplo aqui, fazendo com void, também que pode ter, ó, parâmetro, void, e fazendo com return. Void não tem retorno, pessoal. Né? Mas se você colocar int, double, já tem return. Tá? Mas eu posso colocar parâmetro aqui, professor? Posso. É que nem eu falei para vocês. Vocês podem fazer cálculo com void. Tá? Só que não tem return. A programação vai mudar totalmente, pessoal. Tá? Aqui, ó, coloquei double, tem que ter return. Coloquei double, tem que ter return. Tá? Se eu coloco void, não tem return. Eu vou trabalhar toda a parte de entrada e saída de dados dentro da classe Java. É nisso que vocês têm que prestar atenção. O que eu falei agora? Toda a parte de entrada e saída de dados, aquele JOption pane, input dialog, message dialog, vai ser tudo dentro da classe Java. A classe principal só chama o método, só isso. Tá? Tudo vai ser rodado dentro da classe Java, ok? Beleza? Vamos passar aqui, ó. Agora vamos ver o código. Vamos ver como fica o código. Ó, olha só, tem um código aqui, ó. Pessoal, o código, mesmo esquema, tá? File, new, project, tá? Eu coloquei o nome de, ó, método void, tá? O nome do projeto. Botão direito aqui, new, Java class. Qual o nome que eu coloquei? Métodos, tá? Então, essa é a minha classe principal e essa é a minha classe Java. Pessoal, classe Java, olha só como que ficou. Eu peguei aqui, ó, o que eu fiz na classe Java aqui, ó. Eu peguei aqui o meu vou pegar a lupa aqui, né, para ficar mais fácil para vocês verem aqui, né? Não pensei nem em aumentar, né? Vamos aumentar aqui um pouquinho, né? Eu peguei minha lupa, abri a minha lupa aqui. Olha só, essa é a minha classe Java, chamado métodos. Essa é a classe principal, cuidado. Eu criei aqui public void menu. Eu trabalhei com switch case. Porque public, poderia ter colocado public static void menu, não tem problema, tá? Mas eu criei public void menu, não tem problema. Se eu criar public void menu, como eu falei, a variável que ele vai criar dentro ela vai mudar de lugar. Tudo bem, tá? Void menu, esse é o nome. Sem parâmetro e void. Aí, pessoal, aqui eu coloquei um int. Aqui eu coloquei o input da log, digite a opção, tá? Que é do switch case, o AP. De opção. Se for 1, domingo, se for 2, segunda, se for 3, terça, quarta. Pessoal, vocês repararam que tudo que eu fiz aqui dentro, ó, eu coloquei o input e o message dentro da classe Java. O input e o message vai dentro da classe Java. Muda totalmente a programação, pessoal, quando você usa void. Agora, vocês lembram quando usava o método com retorno, né? Eu colocava public, int, menu, eu colocava aqui, né, o OP, retornando o OP, né, o parâmetro, retornando não, a entrada de dados como OP, int OP, né? Aí eu fazia toda a minha classe, toda a minha lógica de programação aqui dentro, ok? Aí eu criava o switch case como minha lógica de programação. E o show input dialog, o message dialog, eu colocava onde? Lá na classe principal, tá? Então, ó, agora não, mudou tudo. O show input dialog vem aqui dentro e o message aqui dentro. Ó. Eu coloquei até o case set aqui, ó, sábado, e o default também, que não existe o dia da semana. Nesse caso, eu colocar 8, 9, 10, tá? Ó, pode ver que o input e o message dialog veio tudo para dentro da classe Java. Isso aqui é a classe Java, não é a classe principal, tá? Agora, olha só como ficou a classe Java. Veja só, vou dar 2 cliques lá na classe Java. Ó, ele ficou isso. Eu tenho que tem que instanciar, não tem jeito, né? Instanciar para chamar minha classe. Minha classe chama métodos. Métodos, eu coloquei aqui uma variável qualquer, um objeto qualquer, A, B, C, aqui é uma variável qualquer. New métodos. E, ó, A.menu. O que é esse A.menu, professor? Isso aqui, ó. Chamei, já veio tudo para cá. O que ele faz? Ele vai executar aqui dentro, pessoal, na classe principal, só que a entrada e saída de dados ficou onde? Ficou aqui dentro, ó. Ficou dentro da classe Java, tá? Tá aqui dentro, ó. Beleza, pessoal?
Tá aqui, ficou tudo aqui dentro, ok? Então eu fiz o quê? Eu só chamei aqui o meu método, mais nada. Pode ver que a classe principal agora não fica mais as entradas e saídas de dados, tá? Se caso, pessoal, se caso vocês usarem void, usar esse esquema de void, tá? O void, você vai colocar tudo na sua classe, toda entrada e saída, a lógica de programação, tudo dentro da classe Java. E na classe principal, você chama ele, você instancia e chama o método, mais nada. Aqui você não coloca nada de entrada, nada de saída, e a lógica de programação fica lá na classe Java. Se caso vocês usarem void, presta bem atenção, pessoal. Professor, eu não vou usar void, eu vou usar assinatura de método, eu vou usar public, int, nome do método, usar parâmetros, apesar que aqui pode usar parâmetros também, tá bom? Eu vou usar dessa forma. Aí você vai criar toda a lógica de programação aqui, que nem a gente já criou, né? E aqui dentro do classe principal você vai colocar a entrada e saída de métodos, tá? Desculpa, a entrada e a saída de dados, desculpa. Você vai instanciar aqui, pessoal, e você vai trabalhar com a entrada e saída de dados. Você vai vai colocar input, um message e chamar, né, o método, tá? Se caso você usar assinatura de método. Se você usar void, que nem eu estou usando aqui, tudo vai dentro da classe Java. E aquela classe principal só faz isso. Quer dizer, muda um pouco a programação, pessoal. A programação, professor, fica mais fácil? A classe principal, ela fica menor. Mas a classe Java, ela se torna maior. Porque tudo vai aqui dentro. Eu fiz um exemplo com o switch case, tá, pessoal? Com o switch case. Dá para vocês trabalharem com qualquer tipo de programação. É que assim, o void não é interessante para cálculo. O cálculo você usar, né, um retorno, um tipo de dados, usar parâmetros. O void é legal para mensagens, para fazer alteração de dados, em banco de dados é muito legal utilizar ele, né? Entendeu? Para fazer uma alteração, usar uma inserção de dados, né? Que aí você trabalha com void, ok? Beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida, é só perguntar para o professor. Deixa eu tirar a lupa aqui, né? Esse código vai ficar disponibilizado lá. Disponibilizado não, vai ficar aqui no vídeo para vocês programarem, né? Para vocês fazerem ele, tá? No final da aula o professor vai estar olhando. Tá bom, pessoal? Fica um abraço aí, até mais.